e outros nomes, né, também que já chegaram. Eu particularmente estou achando um mercado bem coeso e que pode sim dar muito certo, né. Eu vou deixar também sobre esse, que é o Fernando Sobral, que eu até tinha esquecido, né, estava emprestado ao Ceará, mas eu não sabia que ele estava ainda com um vínculo com o Cuiabá, que é um jogador que está entre Ceará e Cuiabá desde 2000, e Sampaio Corrêa, né, eu lembro claramente dele naquela Série B de 2018, rapaz, estou ficando velho mesmo, porque eu lembro do Fernando Sobral tranquilamente no Sampaio Corrêa, onde foi muito bem, né, e aí nos últimos anos também, mesmo quando o Ceará estava na Série A, caiu, ele foi jogar no Cuiabá na Série A. O Cuiabá caiu, foi jogar no Ceará em 2025. Uma situação bem parecida, né? Tenho certeza que se o Cuiabá tivesse voltado para a Série A, teria ficado com o jogador. Não foi o que aconteceu. E agora esse empréstimo ao Curitiba, eu gosto muito do nome por conta da experiência, né? Igual eu falo. Não adianta você querer montar um time que vai ficar na Série A, que vai brigar por Sul-Americana, contratando só jogadores que ninguém conhece, ou que, por exemplo, esperar um campeonato paranaense para contratar o destaque do paranaense. Isso aí não vai funcionar. E nomes que já têm, né, jogado a Série A, eu acho que é uma boa. Apesar do ano dele não ter sido um protagonista, titular absoluto, foram 30 jogos, um gol na Série A, 17 como titular. 2024, 32 partidas, 22 como titular, 2 assistências e um gol. Jogador que pode jogar tanto como um volante, cai muito pelo lado direito, ó, se a gente vê em alguns momentos pelo Cuiabá, ele até chegou a jogar como lateral direito de fato, de origem. É um jogador bem versátil e que tem contrato até o final de 2026 com o Cuiabá, 31 anos, muito bom. Ainda não temos um pouco mais de informações sobre questão financeira e tudo mais, por exemplo, de salários, mas o que temos é que é um contrato até o fim de 2026 e aí é um empréstimo, né, com opção de compra fixada em um valor justo, 1 milhão e 100 mil dólares, 6 milhões e 300 mil, 6 milhões e 130 mil reais, por 80% dos direitos econômicos, um valor bom também, né, para o Cuiabá, que não ficaria com mãos abanando caso ele fosse bem e com o fim desse seu contrato, né. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Fernando Sobral. Bora falar de mais um, que é um argentino, né, que é o Matías Parejo, eu acho que é essa a pronúncia dele, jogador que tem 24 anos de idade, que jogou por último pelo Central Córdoba, quem sabe um novo Marcelino Moreno, né, pertence ao Argentino Júnior e realmente, se a gente ver os números aqui, foram 40 jogos com 6 gols marcados e mais 6 assistências, sempre titular. Lembrando, apesar do Central de Córdoba não ser um time, nossa, super conhecido aqui no Brasil, ele jogou a Libertadores, né, e ainda assim foi bem, deu trabalho pro Flamengo e tudo mais. Inclusive o jogador na Libertadores, 6 partidas, todas como titular, e deu 2 assistências. Um ponta, que é a origem dele, né? Ponta direita, ele que é destro, 1,68 m, tem essa característica de um bom drible. Vale lembrar que na Liga aqui da Argentina, né, nesse ano, ele vinha muito bem também, 15 partidas, 3 gols e 1 assistência. Já na Copa, acho que é essa aqui, Copa de Liga, né, da Argentina, só foram um jogo, eu não sei como que funciona, cada ano muda essa competição aqui que eles jogam, enfim. Então foi a liga nesse ano com um desempenho bem mais interessante e na outra primeira metade 2 gols e mais 2 assistências. Jogador que começou a jogar em 2024 pelo profissional, né, do Argentino Júnior. Uma coisa que eu observei na Argentina é que realmente às vezes acontece muito do jogador começar a jogar no profissional com 22, 23 anos, né, porque ainda está jovem, obviamente. Só que aqui não temos registro dele profissionalmente em 2021, 22 ou 23. E esse site aqui ele é excelente, né? Ele pega as informações do mundo todo. E aí, aqui no Brasil, muito por conta de vender muito mais do que a Argentina, né? Quando você vai ver os números gerais, aqui sai muito mais jogadores. Geralmente, quando o cara tá com 23 anos, não jogou no profissional, rapaz, já todo mundo fica numa dúvida, meu Deus, não presta, né? Olha aí pra você ver. Tem um valor de mercado hoje de 2 milhões de euros, eu acho que deve valer um pouquinho mais do que isso, mas enfim, pelo menos as informações que temos aqui, seria uma oferta de 50% dos direitos econômicos do jogador e a negociação ainda é vista como complicada, né? Justamente por conta dos valores que a equipe argentina vai pedir, até porque ele tem contrato com o Argentino Júnior até o final de 2027, né? Então não está perto do fim do contrato ou algo nesse sentido. Apesar de jogar mais como ponta direita, não é um problema pensar nele pelo lado esquerdo também, né? Um nome interessante também, acho que pode sim ser uma boa alternativa, desde que não seja um valor muito alto, tipo 3 milhões de euros, pagar, vamos colocar, 7 milhões por metade dos direitos econômicos, que seria um valor próximo do Eric, né, que foi negociado em definitivo junto ao Vitória. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários.
Bora falar aqui também sobre o Ronald, né? Mais um jogador que o Curitiba tem interesse do Grêmio. É o jogador que estava aí no Atlético Goianiense nessa reta final da Série B. Até que foi bem, né? Foi um empréstimo bom porque ele não vinha sendo utilizado no Grêmio. Já tem tempo que ele está nessa situação, meio que no banho-maria ali no Grêmio, né? Porque ele não consegue jogar e tal. O Grêmio caiu, aí ele ia ter mais espaço. Não foi o que aconteceu. Ficou nesse ano, não estava jogando. E aí chegou para a Série B pelo Atlético Goianiense. Até engatou uma sequência boa, né? Que o Atlético tinha chances reais de conseguir o acesso. De qualquer forma, foi uma peça muito importante na Série B, né? Foram no total 14 partidas, todas como titular, e uma nota média bem interessante. Igual eu falei para vocês, no Grêmio ele joga já como profissional, ele só tem 22 anos, mas ele joga como profissional desde 2022, 2023 ele, né, que ele sobe pro time, faz 10 partidas, 2024 14 jogos, 2025 12 e para 2026 não tem uma expectativa dele ser um titular absoluto ou algo assim. Então acho que o empréstimo para um clube que vai jogar a Série A pode ser até melhor. Lembrando que apesar dos 22 anos, né, já tem uma boa experiência na Série A e tem 1,88 m de altura, é mais um volante de marcação de fato. Ó. Em 2025 ele fez 6 jogos na Série A, um apenas como titular, ano passado 11 jogos, e 2023, quando ele começa a jogar profissionalmente, né, 10 partidas e 5 como titular, além também da Série B de 2025, 2022 pelo Grêmio ele não estava, né, naquela Série B. Enfim, jogador bem jovem que tem contrato longo, as contratações aí vindas do Vitória, o Wagner foi melhor, o Lucas Esteves não conseguiu ser uma peça importante nesse fim de temporada, foram apenas 23 partidas e uma assistência. Para falar a verdade, nos últimos 5 jogos ele até participa de 3, mas se a gente pega um histórico das últimas 18 partidas do Grêmio, ele entrou em apenas 4, 2 como titular, então realmente uma fase bem ruim que ele esteve nessa reta final. Acho uma boa opção para o setor, inclusive nem ficaria surpreso se ele chegasse, né, e já assumisse a titularidade. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer. A lateral que se destaca nessa questão ofensiva, dá para ver que ele tem muita profundidade, seja naquela Série B pelo Atlético Goianiense, na MLS em 2022 e no Campeonato Brasileiro, principalmente aqui, né, no ano passado, que ele teve mais destaque pelo Vitória. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bora falar sobre o Marcelino Moreno, né? Eu vou deixar primeiramente essa matéria aqui lá no início de 2024, 2 anos, quando o Curitiba acertou a venda do Marcelino para o Lanús, né? Então tá aqui, ó. Com liberação da MLS e acordo entre os clubes, o Meia vai assinar um contrato, né, de 3 temporadas com o Lanús. E tá aqui, ó. Se dá após a venda, né, do atacante Pedro de la Vega para o Seattle Sounders. E aí o Lanús, com esse dinheiro, 7 milhões de dólares, teve tranquilidade para investir na sua contratação. Então tá aqui, ó. Vai ter um valor desejado pelo Coxa, vai ter um empréstimo, né, que foi até o final de 2025, com opção de compra de 12 milhões, obrigação, né, de compra de 12 milhões de reais em 2025, até que ok, até porque o Curitiba havia pago 15 milhões de reais na época e aí acabou vendendo, né, ele com um certo prejuízo, o que foi um negócio ruim. Só para você ter uma ideia, hoje ele está avaliado em 5 milhões de euros, né, o Curitiba vendeu ele por 3, então acabou que fez um negócio ruim. Vendeu por menos do que 3, para falar a verdade, foi um negócio bem ruim. Lembrando que o Atlanta United, que também tinha um percentual dessa venda, pagou 6 milhões de euros nele, onde ele foi bem também por lá, né? Ficou 2 anos e meio. Pelo Curitiba, 45 jogos, 2 gols e 4 assistências. Se eu não tiver enganado, a maioria desses gols foram na Série A, né? Naquela reta final, ó. Basicamente isso, 31 jogos, 2 gols e 4 passes na primeira divisão. O clube foi rebaixado e teve que ter essa venda. Lembrando, primeiro ano dele lá na Argentina, 11 gols e 16 assistências. Essa segunda temporada, 10 gols e 7 passes, sempre sendo titular absoluto e até sendo especulado em outros clubes aqui no Brasil. E o Lanús recusando propostas superiores, né, a 4 milhões de euros também. Lembrando, chegou na semifinal da Sul-Americana em 2024, foi eliminado pelo Cruzeiro e na decisão, né, ganhou a Sul-Americana também contra o Atlético Mineiro, pelo Lanús. Então está muito em alta, né, o clube e também o próprio Marcelino. Eu acho que poderia sim ser uma boa, mas nesses valores, né, que estão sendo especulados, eu acho que não é tão viável. Se fosse ali 12, 15 milhões de reais, com certeza valeria a pena. Agora, a pedida, né, certamente acima de 5 milhões de euros, eu já não vejo fazendo muito sentido. Lembrando, aqui está o mapa de movimentação dele lá na Liga Argentina, muito mais como um meia centralizado, né, de fato. Tá aqui a temporada passada, ó, jogando pelo meia e caindo um pouco pelas laterais, mas não é um ponta de profundidade, é um camisa 10 ali, com 5 gols e 10 assistências, isso em só 25 partidas, um desempenho realmente bem diferente aí do jogador. Na Sul-Americana também desse ano, que ajudou o Lanús, né, muito bom na cobrança de escanteios também, 3 gols e mais 3 assistências, e na temporada passada 2 gols
e 5 passes. Pode deixar sua opinião sobre o Marcelino, se você aceitaria esse retorno dele, quem sabe para esse ano ou para um futuro não tão distante, até porque ele só tem 31 anos, não vejo se aposentando por agora e vive uma fase muito boa no Lanús, clube que ele é revelado, né, junto com o Tadjeres, então deve ter uma identificação bem forte, duvido muito ele sair de lá. E agora falando sobre o argentino, se eu fosse o Curitiba, voltaria as atenções para o Lucero, né? Teve circulação do Tiquinho, do Davidson, do Lucero, tá aqui ó, o atacante de 34 anos esteve na pauta do Curitiba, mas acabou não avançando. Nesse momento, o clube lá do Chile, a Universidade do Chile, tenta um novo acordo com o Fortaleza pelo jogador, tá aqui ó, o portal Diário do Nordeste também destaca que ele é alvo do Curitiba. Algumas semanas atrás, se eu não estiver enganado, no dia 26, né, de dezembro, muita gente cravando que ele já era reforço do Curitiba. Não foi o que aconteceu até então. Lembrando, o Fortaleza comprou ele em 2023 por quase 5 milhões de reais. Ele tem um contrato até o fim de 2027 e talvez, né, o Curitiba exigiria uma pequena compensação financeira. Não dá para pedir mais do que isso também, até porque ele tem um salário alto e vínculo de 2 anos. Ele vai jogar a Série B, Curitiba pagando todo o salário dele. Não sabemos até que ponto estaria interessado, porque ele não foi bem nesse último ano, 11 gols em 50 jogos. Lembrando que os 2 primeiros anos era sempre uma média de 23 e 24 gols por temporada. Na Série A entregava ali próximo de 10 gols por ano, né? Nesse ano foram só 3 em 2025, em 2024 8 gols apenas e 3 assistências, e no primeiro ano 9 gols marcados. Ajudava muito, né? No campeonato estadual, sempre com números mais altos, 4 gols nesse ano, 3 em 2024